Ok, agora a gente vai ver uma sequência de teoremas, resultados, né, e definições a respeito de congruência, né, que tem a ver com congruência de triângulos. Então vamos lá. O primeiro resultado que a gente tem aí é o teorema do triângulo isósceles. O que diz o teorema do triângulo isósceles? Então, em um triângulo isósceles, o que acontece? Os ângulos da base são congruentes. Então o que ele chama de base? Ele chama de base o lado que não é, que tem a mesma medida, né? A gente tem um triângulo isósceles, então os dois lados que têm a mesma medida, a gente representa eles assim, em pé, e a base aqui embaixo, né, que é o lado que não tem a mesma medida dos outros dois. Né? Não necessariamente tem a mesma medida. Tá? Então eu sei que esse aqui tem a mesma medida desse. Então, um triângulo isósceles. Né? Eu vou chamar esse triângulo de ABC. Tá? Bom, eu posso então rotacionar ele aqui e escrever ele dessa forma também. Esse aqui igual a esse aqui, A, e aqui C e B. Tá? Como se eu tivesse dado um tombo ali, né? Uma reflexão aqui, colocado no espelho, virei para o lado de cá. Tá bom? Muito bem. Então é o mesmo triângulo aqui. Tá? Só representado de uma maneira diferente. Muito bem, o que eu quero provar então? Eu quero provar que os ângulos da base são congruentes. Eu quero então, tenho esse ângulo aqui e tenho esse ângulo aqui. Eu quero provar que esses dois ângulos aqui são congruentes, têm a mesma medida. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, ele é um triângulo isósceles, correto? Então eu tenho esses dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, e o triângulo ACB. Tá? Mudou só a ordem de leitura aqui, ó. É como se fosse a ordem que eu estivesse girando. Tá? Muito bem. Então tem esses dois triângulos. Veja, esse lado aqui ele é congruente a esse lado aqui, por hipótese, porque é isósceles. Esse lado aqui é congruente a esse lado aqui, também por hipótese, por ser isósceles. Esse ângulo aqui ele é congruente a esse ângulo aqui, porque é o mesmo ângulo. Tá? É o mesmo ângulo A. Eu não mudei nada no triângulo, apenas dei um tombo nele aqui. Tá? Então, vejam só. Tá? Aqui a demonstração. Vamos considerar esse triângulo, né? Isósceles. Então, a gente tem que o lado AB é igual ao lado AC. Né? AB igual a AC. O ângulo A, né? O ângulo BAC é congruente ao ângulo CAB, porque é o mesmo ângulo. Tá? E o lado AC é congruente ao lado AB. Então veja, eu tenho lado, ângulo, lado de congruência. Então pelo primeiro caso de congruência, lado, ângulo, lado, a gente tem que esses dois triângulos aqui são congruentes. Então daqui eu tiro que ABC é congruente a ACB. Como a gente já espera. Muito bem, mas como os dois são congruentes, o que a gente tira disso? Lembra que se eu tenho dois triângulos congruentes, a gente tirava aquelas 6 informações lá? Então quer dizer que esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ABC, esse é o ACB. Então, ou seja, os dois ângulos da base são congruentes. Então daqui a gente tira aqui o ABC é congruente ao ACB. Tá? Como a gente queria demonstrar. Então essa aqui é a ideia para garantir que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Tá? Então toda vez que eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos da base
vão ser congruentes, têm a mesma medida. Muito bem. E se a gente tivesse o contrário, né? Se eu tiver garantido que eu tenho um triângulo e dois ângulos da base são congruentes, será que esse triângulo é isósceles? Né? Então isso a gente vai responder como um exercício daqui a pouco, um exercício que a gente vai fazer, tá? Muito bem, mas antes disso, a gente tem uma outra garantia, um corolário desse teorema. Diz o seguinte, ó, isso para um caso de triângulo isósceles, então os dois ângulos da base coincidem, né? São congruentes. E se eu tivesse três lados congruentes aqui? Em vez de ter um triângulo isósceles, eu tivesse um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, em particular, é isósceles para cada par de lados que eu considero. Tá? Então vai valer a mesma propriedade. Tá? Daí a gente conclui o seguinte corolário. Vamos lá. Então, corolário. Então esse corolário diz o seguinte. Então, todo triângulo equilátero possui três ângulos de mesma medida, ou seja, todo triângulo equilátero é equiângulo. Tá? Então, ou seja, todo triângulo que tem três lados iguais tem que ter três ângulos iguais. Não tem como ter algum ângulo que difere dos outros dois. Tá bom? E como que a gente garante isso? Né? Como que é a ideia da demonstração? Vejam só, eu tenho aqui então um triângulo A, B, vamos fazer assim, A, B, C. Então esse é igual a esse, que é igual a esse. Então os três lados têm a mesma medida. Tá? Então se eu considero eles com base B, C, o que a gente conclui aqui? A gente conclui, usando o teorema anterior, que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Então quer dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Tá? Isso que a gente tira aqui desse primeiro caso. Tá? Muito bem. Bom, falta então só comparar o ângulo A. Né? Então eu tenho aqui esses dois aqui que têm a mesma medida. Agora, em vez de considerar a base BC, eu vou dar um tombo nele. Né? Vou considerar então ele com aqui A, aqui C e aqui B. Tá? Então eu já sei que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Tá? Os três lados aqui têm a mesma medida também. Tá? Bom, aí considerando CA como sendo a base, o que vai acontecer aplicando o mesmo teorema aqui? Ó? Eu tenho um triângulo que é isósceles, né? Esse lado tem a mesma medida desse. Então os ângulos da base também têm que ser congruentes. Então, ou seja, esse tem que ter a mesma medida desse. Então o ângulo A tem que ser congruente ao ângulo C. Mas o ângulo C já é congruente ao B. Então A é congruente a B, que é congruente a C. Então os três ângulos são congruentes, ou seja, os três ângulos têm que ter a mesma medida. Ou seja, um triângulo equilátero é equiângulo. Tudo bem? Muito bem. Certo? Então essa que é a ideia. Então é aplicar para diferentes bases, né? Usando a base BC e depois usando a base CA. Né? Aplicar o teorema anterior e aí a gente consegue concluir a congruência dos três ângulos internos deste triângulo. Muito bem? Bom, então vamos ao exercício agora. Então, o exercício é a volta desse teorema. Então é a recíproca. Por quê? O teorema diz o seguinte, que esse teorema diz o seguinte, se eu tenho um triângulo isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Aí, esse exercício é o contrário. Se eu tenho um triângulo que tem dois ângulos que são congruentes, então ele vai ser um triângulo isósceles e esses dois ângulos são os ângulos da base. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, exercício. Então, o exercício diz o seguinte.
se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então o triângulo é isósceles. Bom, de fato, vamos ver como que a gente pode mostrar essa ideia. Então, demonstração, solução do exercício. Então vamos lá. Então eu vou considerar aqui o triângulo, tá? ABC. Vou considerar aqui o triângulo ABC. Tá? É um triângulo que possui os dois ângulos aqui, B e C, vamos dizer assim, os dois ângulos B e C congruentes. Tá? Muito bem. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou tombar esse triângulo aqui. Então vou continuar com A lá, só que eu vou trocar. Aqui é C e aqui é B. Tá? Vou continuar aqui com os dois ângulos congruentes. Tá? Bom, como eu fiz essa reflexão aqui desse triângulo, eu tive aqui então dois triângulos, né, o triângulo ABC e o triângulo ACB, e são dois triângulos que satisfazem o seguinte, ó, esse ângulo é congruente a esse, então o ângulo ABC é congruente ao ângulo ACB, né? Isso por hipótese, porque por hipótese esses dois ângulos aqui são congruentes. Mas esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo. Muito bem. Agora, esse lado BC tem o mesmo comprimento, tem a mesma medida do lado CB. É a mesma coisa. Então, BC é igual a CB. E esse ângulo aqui também tem a mesma medida desse. Então, o ângulo BCA é congruente ao ângulo CBA. Então esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Então veja, ângulo, lado, ângulo. Então essas três informações aqui garantem, então pelo segundo caso, né, ângulo, lado, ângulo, segundo caso de congruência, a gente tem que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. Tá? Então tem esses dois triângulos congruentes. Como esses dois triângulos são congruentes, isso implica que esse lado aqui desse triângulo tem a mesma medida desse lado aqui do triângulo. Então quer dizer que o AB tem que coincidir com AC. Bom, mas se AB coincide com AC, significa que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Então isso aqui implica que o ABC é isósceles. Porque quer dizer que os dois lados aqui são iguais, tem a mesma medida, AB e AC. Então é assim que a gente garante, tá? Usando, fazendo essa reflexão. Vejam que essa é uma estratégia que a gente utilizou bastante, nessas demonstrações agora. Pegar o mesmo triângulo e refletir aqui, fazer esse tombar aqui. E aí com isso a gente garante, aqui no caso usamos o segundo caso de congruência, garantimos a congruência entre os triângulos e consequentemente garantimos a igualdade entre a medida dos dois lados, garantindo que é um triângulo isósceles. Tá? Bom, outra coisa que a gente pode, utilizando essa ideia ainda, a gente pode concluir o seguinte, que se eu tenho um triângulo que tem todos os seus ângulos iguais, se for um triângulo equiângulo, então ele vai ser equilátero. Também é uma consequência desse. Então todo triângulo equilátero é equiângulo e todo triângulo equiângulo é equilátero.